Olá, olá, todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, sejam todos muito bem-vindos, cidadãos do novo mundo que está sendo construído diante dos nossos olhos. Hoje eu vi uma palestra antiga que foi exibida no canal do Dr. Michael Salla pelo Alex Collier, e isto foi no Havaí no ano de 2010. Então já se passaram 13 anos e mesmo assim as profecias e o prognóstico, não diria profecias, mas o prognóstico dos nossos amigos andromedanos está se comprovando, ser totalmente verdadeiro, está se confirmando. E isto é, de fato, extraordinário. Então foi, de fato, uma palestra fascinante, e eu vou trazer à baila nessa noite de quinta-feira, dia 19/10 de 2023, pelo menos os tópicos mais importantes, que eu achei mais interessante. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos falar também um pouquinho, isso aqui é uma notícia de exopolítica bastante importante, relevante. O ex-chefe do programa de OVNIs dos Estados Unidos, uma pessoa importantíssima, que ele afirma que o governo dos Estados Unidos possui naves não humanas acidentadas em sua posse. E essas palavras foram ditas pelo Dr. James Lacatski. E isto, meus amigos, coincide com o depoimento do Luiz Elizondo, também dizendo que nos próximos, até meados de 2024, nós teremos informações quentíssimas a respeito das naves acidentadas. Então está sendo preparado o ambiente para a revelação, e isto é extraordinário. Eu ouvi algumas pessoas comentando que o Luiz Elizondo é do sistema, até o James Lacatski é do sistema. Entenda o seguinte, meus amigos, isso é um tanto óbvio, mas precisa ser dito. A divulgação, nós queremos uma divulgação oficial. Então, se nós queremos uma divulgação oficial, ela vai sair de órgãos oficiais, ok? Não vai sair de fontes não oficiais. Aliás, fontes não oficiais sobram ao longo da história. E, obviamente, fontes não oficiais, não autorizadas, não têm força, não têm condições de alavancar a divulgação. Então, a divulgação, obrigatoriamente, vai sair de fontes oficiais. Então, quando a gente percebe Luiz Elizondo afirmando isso, na sequência, o ex-chefe de programa de OVNIs dos Estados Unidos afirmando que o governo tem em posse naves acidentadas, é porque, de fato, algo muito grande está sendo preparado. E é bom vocês entenderem que existe uma pressão. Os chapéus brancos, eles existem em todos os países do mundo, estão instalados no México, na Europa, no Brasil, em todos os cantos do mundo, Japão, Rússia e até mesmo na China. Então, o que ocorre? Se os Estados Unidos simplesmente tentarem sabotar, tentarem simplesmente colocar panos quentes com relação à divulgação dos extraterrestres, dos OVNIs, das tecnologias, outros países o farão. Então já está marcado uma nova audiência no México, e aliás, o próprio Jaime Maussan, ele promete que será muito mais surpreendente que a primeira, onde foi divulgado as múmias de Nazca, que teve uma repercussão internacional. Então, é isso que se trata. Então, a divulgação, meus amigos, entendam isso de uma vez por todas. Ela vai sair de órgãos oficiais. Porque se não fosse sair de órgãos oficiais, não seria divulgação. Simples assim. Tá ok? Então, vamos ter esta compreensão que se faz necessária. Tá ok? Muito bem. A corrente do Golfo está enfraquecendo. Aliás, isso foi retratado no filme Um Dia Depois do Amanhã, e agora a ficção, a realidade, a ficção se tornou realidade. De fato, isso está acontecendo, informação oficial. Então, a corrente do Golfo está enfraquecendo. E os cientistas estão assim, apavorados, porque isso pode ser um sinal do apocalipse. Meus amigos, é um conjunto de situações, de condições específicas, e não é exclusividade do nosso planeta. Aliás, está acontecendo em todo o sistema solar. Deslocamento dos polos magnéticos da Terra, isso já está acontecendo. Aquecimento das calotas polares, principalmente da Antártida, e a gente sabe como que isso tem relação com o aquecimento do núcleo da Terra, que foi relatado por Torraner e Dion, e também das arcas. Então são dois fatores: aquecimento do núcleo da Terra mais as arcas. A arca do Lago Vostok, ela está sendo ativada e ela está aquecendo a Antártida. E está ocasionando, consequentemente, o derretimento das calotas polares. Ok? Então, enfraquecimento também, anomalias eletromagnéticas aqui do sul, do Pacífico, do Atlântico Sul, desculpem, que se iniciou por causa das arcas também, do Triângulo das Bermudas, e se expandiu aqui até a América do Sul e está chegando até a África. Tudo isso está acontecendo, são sintomas da transição planetária. É claro que
para a ciência convencional, e isso são sinais do fim dos tempos, como foi retratado no filme Um Dia Depois do Amanhã. Mas para nós que estamos acompanhando essas transformações, cinturão de fótons, a bolha de plasma das densidades superiores, tudo isso são indicativos, são sintomas que estamos passando por uma transformação profunda. E logo será sentido até mesmo nas moléculas, em todas as moléculas. Todos os seres vivos, praticamente todos os seres vivos, estão sentindo os efeitos dessa tremenda transformação. E o mais difícil de tudo, meus amigos, vocês vão entender isso, não é destruir a cabal, não é instituir um novo sistema financeiro, não é revelar os extraterrestres, é preparar o coração das pessoas. Como as pessoas vão reagir mediante essas transformações. É bom vocês entenderem que não precisa mudar o mundo inteiro. Nós não precisamos mudar a mentalidade de todas as pessoas. Mas se os despertos obedecerem os protocolos, pensarem, em outras palavras, pensarem como extraterrestres, já será o suficiente. Na palestra do Alex Collier, diz que uma das maiores preocupações dos extraterrestres, quando eles desembarcarem aqui, é que os despertos fiquem adorando eles. Então eles têm essa preocupação muito grande, porque vai estragar tudo, simplesmente os planos, porque os extraterrestres não querem ser as nossas babás. Vou ser bem sincero para vocês, meus amigos. Eles não têm a menor intenção de serem as nossas babás. Então, os dogmas, sistemas de crenças, têm que ser abandonados quanto antes. E eu estou me referindo aos despertos, porque, infelizmente, muitas pessoas têm apego ainda a sistemas de crenças. Então, vejam, por que nós estamos nesse sistema nefasto, trevoso? Porque um grupo de pessoas, que é a minoria, não é a maioria, não se trata da maioria, está perfeitamente adaptado a este sistema. Então, uma porcentagem, 20%, vamos colocar aqui, da humanidade, está totalmente dominada pela Matrix, totalmente adaptada com essa Matrix. E o restante, 80%, vai no fluxo. Compreenderam? Vai ser a mesma coisa, só que o processo invertido, como nós vamos demonstrar para vocês. Então, se nós não tivermos 10%, 5% é suficiente, 5%, 3% da humanidade, com a mentalidade da quarta densidade. Entenda, ser desperto é pensar como um extraterrestre. Ser desperto não é ficar meditando o dia inteiro. Ser desperto não é ficar orando o dia inteiro, nada disso. E muito menos ter conhecimento. É ter a mentalidade de um pleiadiano. É ter a mentalidade de um andromedano. E é isso que nós precisamos. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Isto será feito por etapas. Essas etapas acontecem praticamente simultaneamente, quase tudo ao mesmo tempo. Então vamos recapitular essas etapas, meus amigos. Primeira etapa, para a libertação planetária. Primeira etapa, prestem bastante atenção em cada tópico. Primeira etapa, extirpar o sistema babilônico financeiro. Porque é através do sistema financeiro que os escuros e as famílias, as dinastias, construíram todo o seu império. É através do poder do dinheiro que eles escravizaram a humanidade. E falando do poder do dinheiro, lembrei do Alex Collier, na sua palestra. Então, o Alex Collier ele teve muita dificuldade de explicar para o Morenai, que eu sou contato de Andrômeda, assim como o Visseus, que os seres humanos utilizam dinheiro. Eles não entendem isso. Mas por quê? Quer dizer que vocês pagam para viver no planeta que vocês nasceram? Isso para nós não faz sentido nenhum. Aliás, os extraterrestres não utilizam dinheiro, tá, meus amigos? Não tem isso. Pessoas, porque o dinheiro é uma forma de controle, é uma forma de submissão, de domínio, e é uma forma de escravizar pessoas. Então as pessoas vivem em busca de dinheiro. Mais de 70%, 80% das pessoas estão preocupadas com dinheiro e com a sobrevivência. Então você viver preocupado com a sua sobrevivência, para pagar contas, as pessoas vivem o dia inteiro, amanhece o dia preocupado em pagar conta, quitar dívida, trabalhar mais, ou seja, esse é o perfil de um escravo perfeito. Isso tem que acabar. Segunda etapa, instituir um novo modelo econômico lastro bens reais. Exatamente, lastro ouro. E quem está encabeçando isso? A Rússia, através do BRICS, negociando com as suas moedas locais, dando fim ao dólar. Aliás, o dólar é o símbolo do sistema fiduciário da cabal. Esse processo ocorre praticamente simultaneamente com a primeira etapa. Então você tem que instituir um novo modelo para substituir esse modelo do mal, que é o sistema babilônico financeiro. Terceira etapa, novo modelo de comunicações globais. Ou seja, o mesmo sistema de comunicação que foi instituído pelo Tesla. Aliás, essa tecnologia já existe. Quem tem posse dessa tecnologia, segundo a própria Helena Danam, é o Elonzinho, o Elon Musk, através do sistema Starlink, que vai nos integrar ao universo,
ao universo. Você vai conseguir se comunicar em tempo real com as Pleiades, com os Andromedanos, Arcturianos, a qualquer momento. Então, isso será fantástico. Quarto, inclusive com outras dimensões. Então, esse sistema de comunicação, você vai conseguir se comunicar com seres de outras densidades e até mesmo de mundos paralelos. Então, é algo surreal. Aliás, esse sistema de comunicação, você também vai poder se comunicar com o mundo espiritual. É inacreditável. É algo realmente, uma tecnologia extraordinária, que vai mudar, vai ser, a nossa civilização vai para um novo patamar, para um novo nível de conhecimento e de consciência, obviamente. Quarta etapa, revelar as novas tecnologias suprimidas e os extraterrestres. Então, aliás, vocês podem perceber, quem acompanha o canal, que praticamente todas essas etapas ocorrem de forma simultânea, quase praticamente ao mesmo tempo. A revelação somente pode surtir efeito e ter adesão global com a exposição dos escuros. Então, entendo, essa parte é bem interessante. Existem algumas teorias totalmente descabidas, dizendo que a Aliança da Terra já tem o controle de tudo e que nós estamos brigando com um inimigo imaginário. Esse inimigo, de fato, não existe, porque eles foram todos substituídos, não existe resistência nenhuma do mal, e os chapéus brancos estão fazendo um teatro, é um show de brigar contra a Cabal, porque de fato a Cabal acabou. Meus amigos, isso é balela, tá ok? Isso é uma grande balela. O que acontece é o seguinte, os agentes da luz estão empurrando, induzindo os escuros a cometerem vários erros, e à medida que eles começam a cometer esses erros, erro em cima de erro, eles acabam o quê? Se expondo. Eles mesmos acabam expondo seus planos nefastos. Aliás, eles não enganam mais ninguém. Estão compreendendo? É assim. Então, quem está empurrando, quem está realmente levando a Cabal a cometer vários erros consecutivos, quando você começa a cometer um erro, aí você tem que maquiar o outro erro, você tem que criar uma nova mentira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e fica cada vez mais óbvio. Então, mesmo uma pessoa que não tem muito conhecimento, consegue detectar a mentira. Estão compreendendo? Porque eles tentam, mas não conseguem chegar a lugar algum. Então é remendo em cima de remendo. Quando você começa a remendar muito, aí, por mais, não tem como. As pessoas começam a perceber que a sua roupa está rasgada, que está com defeito, porque não é possível, é remendo em cima de remendo. Compreenderam, meus amigos? É isso que de fato está acontecendo. Então não existe um inimigo imaginário. Muito bem. Aqui. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo. Aliás, meus amigos, quando entregaram o plano para o general Van Herk, é para que ele pudesse destruir um inimigo real. Não te faz de conta, ok? Muito bem. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo. E deve se mexer. Eu não sei da onde que as pessoas tiram isso. Porque o próprio Tohanner Dion me falou, olha, seus inimigos extraterrestres, que davam suporte para os líderes da Cabal, foram retirados do seu planeta. Mas vocês têm que se livrar dos inimigos nativos da Terra. Nativos. Então existem esses inimigos. Se nós temos que extirpar os inimigos nativos da Terra, é porque eles existem. Eles não são inimigos imaginários. Está muito claro isso. Muito bem. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo e deve se mexer meticulosamente, como um relógio, para alcançar o quê? O efeito desejável, que é a libertação planetária. Então, não pode adiantar, não pode atrasar, é uma operação cirúrgica que deve ser obedecida meticulosamente. Agora vem a parte mais difícil. Parece que todas essas etapas aqui são muito difíceis, mas para inteligências superiores, meus amigos, pode ter certeza que todas essas etapas serão cumpridas, de uma forma ou de outra. Mas a grande dificuldade que não está no controle, os extraterrestres não podem controlar isso. É este tópico aqui que eu vou mencionar neste momento. Prestem atenção. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo, e deve se mexer, sabe que eu já li para vocês. Convencer as pessoas e ter adesão e o coração da população. Aí vem a parte complicada. Esta é a parte complicada. Convencer as pessoas e ter adesão e o coração da população. E isso não é um mero detalhe. É a base de tudo. O maior objetivo de todos. Porque extraterrestres positivos não impõem nada a ninguém. Somente seres regressivos impõem alguma coisa a uma pessoa. Então, os pleiadianos não são tiranos. Eles não vão impor. Então, entenda. Os despertos têm que estar o quê? Com o coração aberto. Pensar como um extraterrestre. Ter a visão da realidade, assim como o pleiadiano o vê. Para quê? Que os demais possam ser anexados. Então é muito importante a posição e a visão de todos vocês.
Quem achar que a solução, porque tem pessoas que são assim, é quebrar o pau da barraca com ações truculentas e súbitas, violentas, que cocria a invasão. Então, que cocria a invasão e a intervenção dos nego-mac. Lembrando que os nego-mac são verdadeiras máquinas de batalha. Isso está registrado, inclusive, no livro russo das raças alienígenas. Eles estiveram no Oriente Médio com os governos do mundo, numa reunião secreta, onde eles falaram o seguinte: ó, nós queremos destruir os reptilianos, os sicars, e nós vamos acabar com todas as pessoas que trabalham com eles. Na sequência, meus amigos, eles criaram o filme Independence Day, retratando estes mesmos seres. Só que esses seres, meus amigos, se eles fossem intervir aqui, vamos supor que tem um grupo da Cabal num prédio, eles vão destruir o prédio inteiro. Eles não estão preocupados com efeitos colaterais. Então, para eles, se alguém vai desencarnar, né, no meio da operação, é um mero efeito colateral. Eles não estão nem aí. Aliás, esses seres, que são super violentos, inimigos dos sicars, estão mudando a sua consciência. Aliás, eles estão negociando com a Federação Galáctica de Mundos, e muito em breve, segundo a própria Helena Danã, eles farão parte da Federação Galáctica de Mundos. Então, eles já não pensam assim. Aliás, foi apresentado para eles, através da comandante Ardana, as leis, as diretivas da Federação Galáctica de Mundos, e o princípio de não interferência, e eles falaram: isso é justo, isso é muito justo, isso tem sabedoria, nós vamos considerar, e também vamos considerar a possibilidade de fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Aliás, meus amigos, não existe Federação Galáctica da Luz, tá? Isso já é uma balela também, isso é uma contrafação. O que existe é Federação Galáctica de Mundos, mesmo porque eles são militares. Aliás, eles inventaram esse negócio de Federação Galáctica da Luz para dar aquela conotação religiosa, para exatamente adorar seres extraterrestres, para induzir as pessoas a adorarem extraterrestres, dando aquela roupagem religiosa para a Federação Galáctica de Mundos. Então, isso foi dito, foi falado, né, pela própria, alertado, a Helena exortou todos nós com relação a isso, que isso é um perigo muito grande. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui está a foto do Nego Mac. O Nego Mac é mais ou menos isso aqui mesmo. Tá? Esse ser aí, ele é uma máquina de batalha, ele tem quase 4 metros de altura, são praticamente indestrutíveis e são inimigos dos sicars. O Nego Mac seria parecido com seres retratados no filme Independence Day. Sua origem é na constelação de Escorpião. Aqui, a Helena Danã. Fantástico. Aliás, a gente já falou sobre os Nego Mac, né? Teve muita atualização a respeito desses seres. Fantástico. Esse sistema existe, meus amigos. Esse sistema do mal, né, do sistema babilônico financeiro, esse sistema existe porque uma porcentagem de pessoas, que é a minoria, por sinal, está perfeitamente adaptada a esse sistema. E o restante vai o quê? No fluxo. Quando o novo sistema da transição for estabelecido, ele só poderá funcionar se parte da população, ou seja, vocês despertos, mesmo sendo uma minoria, estiver perfeitamente adaptado a essa nova visão de mundo, sem qualquer tipo de apego ao sistema de crenças e dogmas do antigo sistema. Os extraterrestres não querem nos libertar para serem nossas babás, para a gente ficar debaixo da saia de extraterrestres. Isso é uma condição, isso é uma coisa para se pensar e se meditar. Sistema de crenças. Então, muitas pessoas ainda, infelizmente, têm apego ainda a sistemas de crenças. Tem pessoas que têm amor ao dinheiro. Eu já vi pessoas espertas dizendo: eu não consigo imaginar vivendo sem dinheiro. Então, você não pensa como um extraterrestre. Você tem que começar a reconsiderar. Eu não entendo esse negócio de não acender uma vela e ficar rezando para um ser. Então, vamos reconsiderar. Aliás, meus amigos, quando estivermos na 5ª densidade, você vai poder se reportar diretamente para todos os seres do universo. Não faz sentido você rezar para eles. Não tem nexo. Ele vai ficar pensando: o Arcanjo Miguel, por que você está rezando para mim? Conversa comigo, eu sou seu amigo, poxa. Aliás, nós não somos diferentes, nós somos iguais. Você não evoluiu. Infelizmente, você não evoluiu. Você tem a mentalidade o quê? De uma pessoa que está na 3ª densidade. Você precisa mudar a sua forma de ver a realidade. Estão entendendo, meus amigos? Isto é fundamental. Nenhum apego ao antigo sistema. Nós temos que enxergar e viver agora, como se já estivéssemos na 4ª e na 5ª densidade. Ter a mentalidade, ver a realidade como um pleiadiano. Não existem mentiras. Interessante, meus amigos. Apesar de não ter dogmas nesse mundo, não existem mentiras. Não tem triângulo amoroso, ninguém mente pra ninguém. Entender? Não tem. Entendeu? Esse tipo de coisa não existe. Ilusão, nada disso. Ok? Muito bem. Vamos pro próximo. Quando se põe muita energia no seu inimigo ou naquilo que você odeia, com o tempo, você se torna exatamente como o seu inimigo ou aquilo que você odeia. Veja essas palavras do Alex Collier. E é verdade. Pessoas que ficam dando muita atenção, presta atenção,
A informação de medo, de ódio, né? Pessoas falando mal do outro, não, porque esse tem que ser exterminado, porque esse é o inimigo, porque esse eu não. Agora virou, parece time de futebol, né? Israel contra a Palestina. E um ódio tremendo, está sendo fomentado. E muitas pessoas acabam sendo arrastadas para esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, mesmo no nosso meio. Isso está errado. Vejam, meus amigos, pessoas obcecadas pelo mal, para entender o mal, quando ela começar a entender o mal, ela se tornou o próprio mal. O mal não foi feito para ser entendido, mas para ser combatido. Então não gaste a sua energia com isso. Quanto mais você gasta a sua energia com esse tipo de coisa, mais contaminado você fica com esta mesma energia. Isso é um verdadeiro tiro no pé. Não faça isso com você mesmo. Isso é uma armadilha. Já é uma armadilha pronta. Infelizmente, tem muitas pessoas que caem, como patinhos. É exatamente o que acontece com o governo dos Estados Unidos, combatendo. Aliás, os Estados Unidos sempre eles queriam ser os xerifes do mundo, né? Sempre tiveram essa pretensão de serem os xerifes da humanidade, do planeta Terra. Combatendo o quê? Os comunas, socialistas, tiranos, agentes do terror. Hoje se tornou o maior fabricante dessas atrocidades. E é verdade. Hoje os Estados Unidos que promove todas essas atrocidades. Derruba governos, etc., cria ditaduras. Né? Tudo para justificar o quê? O seu domínio. Alex Collier. Não existem, meus amigos, palestinos e israelenses, ou chineses e americanos. Isso é coisa de pessoa que está na terceira densidade. Para os extraterrestres, os seres benevolentes, o que existe de verdade são seres humanos. É a única coisa que existe. Então, o pleiadiano, quando ele olha para a Terra, ele não vê um chinês, ele não vê um brasileiro, ele não vê um americano, ele não vê um índio, ele vê o quê? Um ser do planeta Terra, um ser humano. E pronto, ponto final. Então, todas as batalhas entre os países, todos esses confrontos, na verdade, meus amigos, na concepção dos extraterrestres, se trata de uma guerra civil entre irmãos. Entenderam? É exatamente isso que se trata, na concepção e na visão dos extraterrestres. E esta tem que ser a mesma visão. Nós temos que compartilhar da mesma visão. Ter o mesmo entendimento. Porque é assim que um extraterrestre benevolente, um pleiadiano, enxerga esta situação. Se você não enxerga essa situação dessa forma, infelizmente, você não tem a mentalidade dos seres que estão na quarta e na quinta densidade. Que palavras sábias do nosso queridíssimo amigo Alex Collier. Quando Alex Collier estava na nave dos Andromedanos, meus amigos, presta atenção, uma experiência dele, e isso é de arrepiar, na quinta densidade, ele teve que usar um cinto de adaptação. Interessante que a própria Helena, quando esteve na nave do Torrano Eridion, na presença dos pleiadianos, ela também tinha que usar o mesmo cinto, que é um cinto para adaptar pessoas da terceira densidade para a quinta densidade, para que suas moléculas não explodirem. Imagine vocês, se ele não utilizasse esse cinto, as moléculas na quinta densidade, elas são muito mais rápidas, elas são aceleradas. Então, simplesmente, ele iria explodir, literalmente. Porque nessa densidade, as moléculas são muito mais rápidas. Então, na quinta densidade, as moléculas do nosso corpo vão ficar aceleradas. E como as moléculas do nosso corpo já estão nesse processo de aceleração, por isso que muitas pessoas têm dificuldade para dormir, muitas pessoas estão sentindo sintomas. A gente fala muito dos sintomas da transição, é por causa disso. Faz parte desse processo de transformação. Então, é uma adaptação e as pessoas já estão sentindo esses efeitos. Dificuldade para dormir, dor nas costas, tudo isso porque as moléculas já estão se tornando, ficando mais rápidas, mais aceleradas. Ou seja, o nosso DNA, as moléculas, o átomo como um todo. Nesse estado, você não consegue mentir para si mesmo. Essa é a melhor parte. Então, quando você está na quinta densidade, o Alex Collier diz que ele conseguiu olhar para si mesmo. Porque nós mentimos muito para nós mesmos. Nós contamos historinhas para nós mesmos. Sabe? Tem pessoas que cometem erros durante 10, 15 anos e não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar os seus próprios erros. Porque inventa historinha, tenta justificar. Não, quero justificar isso. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tem um amante, mas sempre quer arrumar uma justificativa, não, porque é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, porque tem paixão, porque ele é maltratado. Não, sempre tem uma desculpa. Mas quando você está na quinta densidade, você consegue enxergar para si mesmo. Você consegue ver a sua verdade. Não tem como mentir mais. Olha que interessante. Não tem como mentir para si mesmo. Todas as suas ilusões internas se dissolvem. E você descobre quem é você de verdade. E ele diz que para a maioria será um impacto muito grande. Porque você se acha lindo, maravilhoso, você começa a enxergar os seus defeitos. Aliás, enxergar os defeitos é importante. Porque enxergando os nossos defeitos é uma forma de evoluir. Como que você vai evoluir, como você vai melhorar, se você mal consegue enxergar os seus próprios defeitos? Então, isso é importante, isso faz parte do processo de evolução. Aliás, meus amigos, desde 2014 eu tenho contato com seres extraterrestres e com Kálio.
Desde então, meus amigos, eu comecei a enxergar coisas que eu nunca imaginei. A gente pensa, mas eu não minto para mim mesmo. A gente mente. Mente bastante. Comecei a perceber que eu tinha que mudar muita coisa, que eu era falho. Eu comecei a entender vários defeitos de caráter. Isso foi muito bom para a minha evolução. Por isso que é importante você conhecer as suas vidas passadas. Seria uma vantagem incrível. Então você sabe onde você errou, você sabe onde você tem que melhorar. Olha, eu já errei 5 vezes consecutivas nesse requisito. Então fica tudo muito mais fácil. Compreenderam, meus amigos? Isto é extraordinário. Então todas as suas ilusões internas se dissolvem e você descobre quem é você de verdade. Entenda. Mas é possível uma pessoa estar na 4ª densidade ou 5ª e escolher o mal? Sim. Os reptilianos estão na 4ª densidade e escolheram o mal. Mas ele faz isso totalmente consciente. Ele não arruma desculpas. Não, ele sabe, nós queremos o poder mesmo. Nós queremos o poder, nós queremos destruir os outros, nós queremos escravizar os outros, e acabou. Ele não fica criando uma historinha bonitinha. Ele não tenta justificar. Essa que é a diferença. É tudo preto no branco. Porque as pessoas podem escolher. Aliás, o universo é dual. E as pessoas podem, os seres evoluem, aliás, está no lei do Uno, podem evoluir pela polaridade negativa ou pela polaridade positiva. A diferença é que os seres positivos conseguem ultrapassar ultrapassar a barreira da 7ª densidade. Os seres negativos chegam até na 6ª. E depois de chegarem até a 6ª, eles têm que retroceder. Automaticamente, eles têm que retroceder para evoluir, ou seja, voltar à luz, à fonte criadora. Muito bem. Na 5ª densidade, você pensa primeiro. Olha que interessante. Então, na 5ª densidade, você pensa primeiro, depois o corpo acompanha a sua mente. Isso não dá nem para conceber. É difícil descrever isso. Vocês já imaginaram? Eu estou aqui sentado. Eu estou aqui sentado, falando com vocês. Muito bem. Estou aqui sentado. E eu quero levantar. Eu fico de pé. Vamos supor, eu quero ficar de pé. Então, a minha mente fica de pé primeiro. Depois, meu corpo me acompanha. Então, vamos supor que você está andando. Você sempre está 2 passos na sua mente, na frente do seu corpo. É incrível. Porque na 3ª densidade, mente e corpo praticamente trabalham ao mesmo... Praticamente não, trabalham ao mesmo tempo. Tem uma sincronia perfeita. Agora, na 5ª densidade, não. Na 5ª densidade, a sua mente pensa, faz primeiro, depois seu corpo. Então é impressionante. Se eu vou apertar a mão de alguém, então na minha mente, eu já fui, senti energeticamente, depois fisicamente. Então, primeiramente, os seres de 5ª densidade, os pleiadianos, os andromedanos, eles sentem tudo energeticamente. Primeiramente, energeticamente. E depois, eles sentem fisicamente. Impressionante. Então, tudo é energético, a princípio energético, para se tornar o quê? Físico, material. Espetacular. Você senta com as pessoas, conversa com elas e sente suas emoções. Por essa razão, os andromedanos quase não utilizam palavras. Eles sabem falar, mas praticamente não utilizam palavras. São todos empatas intuitivos. Então ninguém consegue mentir para ninguém. Não existem segredos, não existem mentiras. Você tem que ser sincero. Você é obrigado a ser sincero o tempo todo. Impressionante. Impressionante. Então, se o marido quer separar da mulher, ele vai ter que... A mulher vai saber, né? Você está querendo separar de mim, seja sincero. Essa aqui é a verdade. Então, ninguém mente para ninguém. Você não gosta de trabalhar aqui. Eu sei. De fato. Não gosto. Meus amigos, isto é excepcional. Então, nós vamos viver num mundo onde não existem mentiras, máscaras, todas as máscaras vão cair, todas as mentiras serão extirpadas. As pessoas serão obrigadas, por essa força, por essa densidade, a própria composição da realidade vai impor a verdade. Isso é espetacular. Então, mesmo os negativos, reptilianos que estão na 4ª densidade, têm que ser sinceros. Nós realmente queremos exterminar a humanidade, escravizar todos. Eles não vão inventar desculpas. Essa que é a verdade, porque eles sabem que essa é a verdade. Entenderam? Esta que é a grande diferença. A diferença é que na 3ª densidade existem muitas máscaras, muitas ilusões, muitas mentiras. Ninguém é sincero de verdade. Já na 4ª e 5ª densidade, não. Então a sinceridade reina, soberana. Espetacular. Maravilhoso. Dando continuidade à nossa explanação, vamos comparar aqui com esta explanação de Torran Elidion. Maravilhoso. Abre aspas. Essa linha do tempo é praticamente estável, porque o seu planeta e todas as formas de vida nativas nele estão mudando para uma frequência mais alta. Então isso é um fato, não é reversível, é um caminho sem volta. Então nós estamos realmente entrando para um estado de frequência mais elevada. Esta é uma linha de tempo que é fixa, ela já está fixada. Então essa linha de tempo, que é a linha do tempo principal, há flutuações em torno dela. E essas flutuações são a maneira como você chegará lá. Então vamos entender isso de uma vez por todas. A linha do tempo da transição está fixa, mas os caminhos que levam a essa linha de tempo fixa, existem o quê? Flutuações, ramificações. Ou seja, caminhos e cursos diferentes, para ser mais simples para vocês, para simplificar a coisa. Há flutuações em torno dela. Essas flutuações são a maneira como você chegará lá. Então existem vários caminhos diferentes. Você
desperto escolhe a maneira como chegará lá. O caminho difícil ou o caminho fácil. O caminho rápido e o caminho lento. Ou seja, flutuações que você escolher. Então, nós espertos podemos escolher o caminho difícil, o caminho mais fácil, o caminho mais rápido e o caminho mais lento. Então, existem várias alternativas diferentes. O que vai determinar isso? O nível de consciência dos espertos. Como um coletivo, não é uma, duas, três pessoas, como um coletivo, é a média geral dos despertos. Se de fato as pessoas que se dizem despertas, tiverem a mentalidade do Torrano e Dion, começarem a enxergar a vida e a realidade como o Torrano e Dion, como os pleiadianos, dando um exemplo, os andromedanos, arcturianos, como queira, nós vamos ter o quê? O caminho mais fácil e mais rápido. Agora, se as pessoas, os despertos, tiverem dificuldade, ainda estiverem muito apego a sistema de crenças, né, que infelizmente é uma possibilidade, tiverem muito apego, ainda estiverem contaminados com a vibração do medo, com a frequência do medo, porque os escuros estão vendendo isso, estão vendendo adoidado, a frequência do medo e do caos, e as pessoas comprando. E se você começar a comprar essa frequência do medo e do caos que eles querem vender, aí você, infelizmente, vai ter o caminho mais difícil e mais lento. É vocês que escolhem. Veja quem está dizendo isso é Torrano e Dion, comandante da Federação Galáctica de Mundos. Uma nova influência, mas o cerne dela é absolutamente estável. A boa notícia é essa. Mas, de qualquer forma, a transição planetária vai acontecer. O cerne disso é que você está indo em direção ao caminho de sua evolução. E isso está acontecendo. É positivo. Não se preocupe com isso. Será multar. Fantástico. Então você vai ter que evoluir. Obrigatoriamente. Se você não evoluir por bem, você vai evoluir por mal. Mas vai evoluir de uma forma ou de outra. É isto que Torrano e Dion está dizendo para cada um de nós. Ou vai por bem, ou vai pelo mal. Mas vai ter que evoluir. Helena pergunta para Torrano e Dion: como podemos ajudar as pessoas na Terra a estarem prontas para as novas mudanças? Uma ótima pergunta. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de fazer uma pergunta parecida. Torrano, ao espalhar a consciência para não ceder ao medo e ao conflito, ao espalhar a consciência de que tudo que está gerando medo ou conflito, exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento, lá na Palestina, lá em Israel, entre si, ou mesmo confusão, deve ser ignorado. Esta é a única maneira de você avançar em sua evolução. Não doe sua energia, não doe o seu tempo para esse tipo de coisa. Pessoas que querem o quê? Semear o ódio. Evite esse tipo de pessoa. Sai correndo como se não tivesse amanhã. Agora que os cientistas russos descobriram os fundamentos biológicos da hipercomunicação, as pessoas provavelmente serão capazes de recuperar habilidades perdidas e aprender a usá-las novamente. Os cientistas descobriram que nosso DNA pode criar o que é chamado de buraco de minhoca magnético. Esses buracos de minhoca são versões miniaturas das pontes que formam estrelas quase extintas, chamadas de pontes Einstein-Rosen. As pontes Einstein-Rosen conectam diferentes regiões do universo e permitem a transmissão de informações além do espaço-tempo. Se pudéssemos ativar e gerenciar conscientemente essas conexões, poderíamos usar nosso DNA para transmitir e receber informações da rede de dados do universo. Então, através do seu DNA, se você tiver conexão com a fonte criadora, se você realmente desfazer de todos os apegos de sistemas de crenças e dogmas do sistema da Cabal, porque foram eles que impuseram isso à humanidade como forma de controle e submissão, você agora, através das energias exógenas, pode ativar o seu DNA como um verdadeiro sistema de transmissão para se comunicar com seus fractais e com seres superiores. Também poderíamos entrar em contato com outros membros da rede. Os resultados dos cientistas e pesquisadores russos são tão revolucionários que é simplesmente impossível acreditar. No momento já temos exemplos isolados de pessoas que usam certos métodos, pelo menos até certo ponto. Por exemplo, aqueles que se destacam em cura ou telepatia. De acordo com muitos cientistas que estão ativamente interessados na pesquisa russa de DNA, os resultados desses estudos refletem mudanças importantes que ocorrem em nossa Terra, Sol e galáxia. Essas mudanças afetam o DNA humano e o desenvolvimento da consciência humana, de maneiras que só poderemos entender completamente em um futuro distante. Fonte, Rússia, Vedic Group, Rússia. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar. Então, o nosso DNA pode funcionar como um verdadeiro buraco de minhoca, como uma forma de você se conectar com a rede cósmica, com várias realidades e mundos paralelos. Isto é extraordinário, meus amigos. E isso pode acontecer. E muitas pessoas estão manifestando isso. Pessoas que têm habilidades psíquicas, como telepatia, como cura. Pessoas que têm capacidade de telecinésia. Pessoas que estão se comunicando com a sua família galáctica. Já estão desenvolvendo esta habilidade nata.
aqui habilidades humanas para esperar que vão começar, né? Vão começar a eclodir, começar a aparecer aqui já em 2022, isso aqui já é antigo, final desse ano. Quais habilidades a humanidade desenvolveria após expulsar a Cabal e que aprenderíamos assim que ativarmos nossos genomas? Ela respondeu: a capacidade de projetar a consciência para outras dimensões ou outras densidades. A capacidade de teletransportar objetos móveis à distância e se comunicar por telepatia. E ver o futuro, o passado, e curar e transformar a matéria. Aliás, nós podemos projetar a nossa mente no passado, como fala o Preston Nichols, e mudar a nossa linha de tempo. Colher energia do vazio. Tudo isso sozinhos, sem tecnologia. Podemos fazer isso tudo. Sem qualquer tipo de tecnologia. Apenas ativando o quê? A nossa glândula pineal e o nosso DNA. Espetacular. Nossos filamentos de DNA adormecidos. Então, fazendo isso, nós teremos essa capacidade. Algumas pessoas já estão manifestando essa capacidade, como o Jean-Charles Moya, o David Rousseau, também as pessoas, Fantástico. Jim Jordan apresenta sua candidatura a presidente do Congresso com 3 propostas principais: controlar as fronteiras e a energia, parar de vinhar dinheiro à usantia e continuar as investigações sobre o Estado profundo e minar o quê? Que está tentando minar as liberdades. Fantástico aqui as propostas. Aliás, o Jim Jordan foi um indicado pelo Loirão para ocupar o cargo de presidente da Câmara. Sensacional. Aqui também, milhares inundam linhas telefônicas do Congresso exigindo Jim Jordan como presidente. Eles estão literalmente derretendo as linhas telefônicas. Espetacular. Algumas pessoas perguntaram para mim por que o Loirão não aceitou o cargo. Porque o Loirão ele tem outros interesses. O interesse do Loirão é disputar a corrida presidencial. Esse é o objetivo principal do Loirão. E outra, o Jim Jordan é o homem de confiança dele, que pode perfeitamente representá-lo na Câmara dos Deputados. O surgimento do ativismo cidadão está agitando o Capitólio. Os conservadores dos Estados Unidos estão se unindo ao deputado Jim Jordan, de Ohio, enquanto ele disputa o cargo de presidente da Câmara. Informou, aqui o Breitbart News, informou que os conservadores estão derretendo as linhas telefônicas com ligações para os membros do Partido Republicano no Congresso, ou seja, estão recebendo uma pressão muito grande, instando-os por fim das divisões internas e se unirem em torno de Jim Jordan. Não vejo, abre aspas, não vejo nada assim há anos, disse o importante assessor do Partido Republicano, aqui essa agência de notícias. Abre aspas, eles estão literalmente derretendo as linhas telefônicas. Os números de alguns escritórios estão permanentemente ocupados. Milhares e milhares de pessoas estão ligando para seus membros do Congresso exigindo Jim Jordan como presidente. Mas é óbvio que as forças das trevas também têm, então, impedir que isso aconteça. Aliás, estamos numa guerra. Jim Jordan perde o primeiro turno. Então, ele não conseguiu vencer no primeiro turno como era esperado, porque teve o quê? Alguns republicanos escuros que votaram contra, um total de 20. Para presidente da Câmara, enquanto 20 republicanos desertam. O deputado Jim Jordan, de Ohio, perdeu o primeiro turno nas eleições de presidente da Câmara na terça-feira, nessa semana, depois que 20 republicanos, faltam 2 dias, terça-feira, nós estamos na quinta, 2 dias atrás, depois que 20 republicanos votaram em outros candidatos, marcando apenas a segunda vez, 100 anos, que a Câmara não conseguiu eleger um presidente no primeiro turno de votação. O Jordan perdeu a primeira rodada de votação por 200 a 212, Todos os 212 democratas votantes votaram o líder da minoria, o Hakeem Jeffries, de New York. 6 republicanos votaram no ex-presidente deposto, Kevin McCarthy, etc. Então vamos aguardar, meus amigos, vamos aguardar, porque, de fato, é importante que o Jim Jordan consiga vencer. Seria um caminho, seria um dos caminhos para a retomada dos Estados Unidos. É bom salientar que existem membros do Partido Republicano que são escuros, estão tentando impedir, sabotar a eleição do Jim Jordan, só que entendam que a população está pedindo, está pressionando, e isso tem uma força muito grande. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que devem ser quentíssimos. Então, meus amigos, gratidão pela presença de vocês são maravilhosos, gratidão